Se você se tornou um fã de cloroquina recentemente e que, sei lá, acredita em mamadeira de piroca, tome cuidado que esse filme aqui é cheio de indiretinha pra você. E eis que veio lá da Polônia o filme que talvez melhor traduza a nossa relação com as fake news atualmente. Rede de Ódio, que poderia se chamar Gabinete do Ódio, né? É um filme que vai falar sobre um jovem que acabou de ser expulso de uma faculdade de Direito porque ele plagiou um trabalho. Um abraço aí pros meus alunos. E aí, como ele tá meio sem rumo e tal, ele arruma um emprego numa agência que é do tipo que destrói reputações, sabe aquela coisa de criar perfis falsos no Facebook para destruir a vida das pessoas? E aí eles vão prejudicar tanto, sei lá, celebridades da internet quanto políticos. Então o filme traz um reflexo desse comportamento atual, né, que é do avanço das extremas direitas e tal, principalmente na Europa, né? Então a história se passa na Polônia, lá vai ter um foco numa cidade, e essa cidade é como se fosse uma representação daquilo que está acontecendo no mundo, né? Então tem um avanço dessa extrema-direita, da galera fascista na rua, fazendo protesto contra a democracia, né? Já vimos essas coisas por aí. E aí tem um candidato lá que se destaca que ele se opõe a tudo isso, né? Ele é contra o fascismo, contra a extrema-direita e tal, e aí ele vira um alvo dessa galera. O nosso jovem protagonista do filme, que eu não sei falar o nome, porque pelo amor de Deus, esses nomes polonês, ele acaba sendo recrutado para destruir a reputação desse cara, porque ele precisa perder essas eleições. Daí ele cria perfil falso no Facebook, cria evento que não existe, faz comentário com um monte de bot falso, né? Então eles contratam a galera tipo da Índia, assim, para ficar fazendo comentários e reproduzindo, compartilhando, né? Um monte de... Você escreve uma notícia falsa e aí fica reproduzindo até as pessoas modificarem o pensamento delas conforme eles têm o interesse. Sabe como acontece, né? Em alguns países aí. Então é toda uma rede de fake news. Aí lá não rolou nenhuma CPI da fake news ainda, então os caras estão lá produzindo, falando um monte de asneira na internet e convencendo a população daquilo, né? Porque o grande lance, assim, o usuário médio, ele não vai refletir por conta própria. Então ele tem um interesse em parecer inteligente, em parecer politizado. E como que ele vai fazer isso? Compartilhando, né? Dando Ctrl+C, Ctrl+V, pegando argumentos prontos, né? A pessoa não chegou àqueles argumentos para defender a extrema-direita ali, né, na história por conta própria. Ela pegou um monte de argumento pronto que esses caras preparados para isso produziram para elas, né? Então vem aquele monte de coisa no WhatsApp, né? Ah, não, eu tenho aqui os argumentos perfeitos para rebater isso que você está falando. Então, esses argumentos vêm prontos, você não precisa raciocinar, você simplesmente reproduz. E aí você parece inteligentão, parece que você é muito politizado. É legal que além de mostrar essa guerra de narrativas, né, porque assim, o cara que é contratado para fazer isso, ele trabalha em algumas situações dos dois lados. Então, ele faz postagem falando mal, depois faz postagem falando bem, porque o interesse dele é ganhar grana na parada. Ele não tá nem aí para as ideologias tapados que abraçam os discursos e ficam se matando na internet. O gado que vai levar aquilo adiante é que vai fazer o grosso do trabalho, né? Ele só solta ali e tal, tem as informações aqui, e aí o resto é só deixar que a natureza cuida. Porque o que mais tem por aí é otário na internet, né? Então é legal que o filme não fica preso só a isso, né? Ele mostra esses dois lados e tal, e mostra a origem. Então você percebe que o cara que se mete nisso é uma pessoa extremamente ressentida. É uma pessoa, né? Porque ele teve a questão de que ele foi expulso da faculdade, ele é apaixonado por uma determinada menina lá na história, ele não consegue nada com ela da forma que ele queria. Você percebe que é um cara ressentido, que a sociedade não deu aquilo que ele esperava, que ele merecia, né? Que ele acreditava que ele merecia. Então todo esse ressentimento, ele se transforma em violência, mas não necessariamente, né, não a princípio de forma física, mas é aquela violência virtual, são os ataques virtuais. Ele vai traduzir isso tudo, né, toda a frustração da vida dele, tudo aquilo que ele não conseguiu ser, toda essa frustração vai ser traduzida em ódio na internet, como sabemos que sempre acontece. Não, vou perdoar, vou chegar no Twitter hoje, muito. Tem um determinado momento, por exemplo, que ele consegue convencer, ele consegue recrutar, né, pessoas através de um jogo de RPG online. Então, é aquela coisa do incel, né? O cara que, ele odeia a mulher, ele não consegue nada, né, com as mulheres, então ele odeia a mulher, ele odeia a sociedade, porque o problema tá todo ao redor, nunca é ele próprio, né? O problema é sempre ao redor. Então, é legal que o filme tenta explorar a linguagem dessa forma. Então, a gente vê as cenas do próprio jogo, lá estão os personagens lá dentro, eles interagem lá, porque você daí não tem o registro, né? Você não trocou mensagens, você não ligou, não mandou e-mail. Todas as conversas aconteceram
aconteceram dentro do jogo, como eram conversas criminosas, tem umas coisas bem terríveis lá que acontecem, você não tem o registro disso porque ficou tudo ali. Então é uma forma segura de comunicação com gente louca. O legal é que você percebe que, como o cara é preparado, ele tem os discursos preparados, ele consegue fazer com que as outras pessoas ajam exatamente da maneira que ele espera. Então, na verdade, essa galera mais extremista, eles são só fantoches, são fantoches cheios de ódio. Aquele horror, aquela frustração, aquela inveja, tudo aquilo já estava ali dentro. Eles só precisavam que alguém viesse e manipulasse eles exatamente como eles precisavam para que aquilo pudesse ser feito. A pessoa se julga como genial e tal, né? Pessoa diferenciada, ela percebe o mundo de uma forma que os outros não conseguem perceber. Eu enxergo uma verdade que você não enxerga. Eu enxergo que a Terra é plana, você não sabia disso. Porque eu sou especial, eu consegui perceber isso e você não. Então, essa galera é facilmente manipulada, porque todo aquele ódio já estava ali dentro, só precisava dar vazão. A atuação desse menino com o nome difícil aí é muito boa. Que ator excelente, porque ele é um psicopata. Então, o fato dele não demonstrar emoção em situações sinistras, ou quando ele tem que fingir determinadas emoções, assim, é um negócio que esse piá tá pensando o que esse piá vai fazer. A forma como ele age, as expressões dele e tal, ou a falta de expressão dele, contribui para a questão dramática, assim, da história, né? Para a questão de mistérios. Você não sabe exatamente o que vem a seguir, porque ele é uma pessoa imprevisível. Você só sabe que algo ruim vai acontecer, com certeza, mas você não sabe exatamente o que vai rolar. Enfim, achei um filmaço. O final desse filme é extremamente impactante, fica aí o aviso. Eu não vou ficar dando detalhes sobre isso, mas assim, é bem forte, tá? Em termos de violência, assim, ele é bem impactante. Então, nota para Rede de Ódio, 4 estrelas. Achei um ótimo filme. Acho que é um filme que consegue captar o espírito do momento, assim. Ele tá falando ali sobre a Europa, né, sobre a Polônia especificamente, mas no fim das contas ele acaba dialogando com vários países, inclusive com o Brasil. E é um filme que faz a gente pensar que a gente tá deixando um mundo de merda pra próxima geração, sabe? Que a gente falhou demais como humanidade. Então é isso, se você é do tipo que acredita, sei lá, na grávida de Taubaté e ficou um pouco nervoso por conta desse vídeo aí, sobre os temas que esse filme comenta, é o filme que tá falando, tá? Não sou eu. Então se você ficou nervoso com isso, toma uma cloroquina aí que passa, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, clique em curtir, assine o canal e a gente se vê na próxima. Até mais!